pessoal da Placar TV, de volta com mais um vídeo, mas agora sobre a Copa do Brasil. E não é Campeonato Brasileiro não, é a Copa do Brasil. Começou deste meio de semana, né? Hoje é quinta-feira, começou na terça, teve rodada ontem, quarta-feira, e hoje, quinta-feira também, a terceira fase da competição. Começou a terceira fase da competição neste meio de semana. E vamos falar aqui do empate do Santos contra o CRB na Vila Belmiro, 1-1. Gente do céu, era para ter sido derrota, hein? Era para ter sido derrota, porque a partida estava em igualdade nesse 1-1 e já nos acréscimos saiu uma penalidade para o CRB. E o goleiro do Santos, o Brazão, fez a defesa, evitando a vitória do time adversário. Se não fosse o goleiro Gabriel Brazão, o Santos teria estreado na terceira fase da Copa do Brasil contra o modesto CRB na Vila Belmiro com uma derrota. Aliás, seria o resultado mais justo, porque o time alagoano foi muito melhor que o Santos, muito melhor que o Santos. Não foi só o pênalti que o goleiro Gabriel Brazão pegou. Em outras duas oportunidades, o goleiro santista também fez ótimas defesas, evitando com que o CRB marcasse o gol que daria ao time alagoano a vantagem. Entendeu? O time do CRB, treinado pelo técnico Eduardo Barrocas, muito bem armado, gente. O time muito bem armado, compactado. Você não consegue destacar um ou outro jogador, não. É o conjunto. Time bem solidário. O jogador do Santos pegava a bola, normalmente vinham 2 a 3 jogadores. O jogador do Santos não tinha como pensar. Por quê? Porque por conta da compactação do CRB. Já o Santos não. O Santos foi um time completamente espaçado, bagunçado em campo. O jogador do CRB pegava a bola, ele tinha marcado só o jogador que estava ali pertinho dele. Não tinha aquela dobra. Por quê? Repito, o Santos era um time muito espaçado. Foi a estreia do técnico Kleber Xavier. A culpa é dele? Não, claro que não. Óbvio que não. Ele só deu dois treinos e veio dirigir o Santos nessa partida. O Santos que se viu hoje em campo, nesse empate 1-1 contra o CRB, essa bagunça, esse arremedo de time de futebol que se viu em campo nesse empate 1-1 na Vila Belmiro, é reflexo ainda do trabalho do português Pedro Caixinha. Trabalho vergonhoso, muito fraco. O Santos demorou para demitir. Quando foi eliminado do Campeonato Paulista pelo Corinthians, naquele dia, no dia seguinte, o Santos deveria ter demitido o Pedro Caixinha e começado a procurar um novo treinador. Mas demorou para fazê-lo, e aí todas as mazelas do Santos começaram a ser expostas. E os treinadores começaram a observar. Então o Santos foi atrás do Tite, o Tite disse não. Foi atrás do Dorival, o Dorival disse não. Foi atrás do São Paulo, e São Paulo disse não. Foi atrás do Luiz Castro, o português disse não. Foi atrás do Ramon Dias, o argentino que estava no Corinthians, ele também disse não. E restou ao Santos a alternativa de contratar um treinador que, obviamente, alguém ofereceu, isso não saiu da cabeça nem do Marcelo Teixeira, nem do Pedro Martins, que é o CEO do Santos. Alguém falou assim, algum empresário, algum amigo, falou assim, escuta, vocês não pegam o Kleber Xavier, ele está se desligando do Tite, quer agora alçar voo solo, quer ser o treinador principal e não mais auxiliar técnico. E isso foi passado ali para a direção do Santos e, com certeza, opa, é uma boa ideia, até porque custa barato. Era o primeiro trabalho dele como treinador, ele sempre foi auxiliar técnico do Tite, trabalhou 24 anos com o Tite, anteriormente a isso ele trabalhava na base do Grêmio. Mas no time profissional é a primeira vez que ele se tornou um treinador. Então, quer dizer, dá para imputar a ele o que aconteceu? Não, claro que não. Não, porque o Santos demorou para contratar esse treinador. O Caixinha já deveria ter sido demitido no final do campeonato, quando o Santos saiu do Campeonato Paulista. Mas pior do que tudo isso, foi que antes de começar esse ano, o Santos ficou 35 dias sem técnico. Porque não conseguiu contratar ninguém. Foi atrás do Gustavo Quinteiros, foi parar no Grêmio, foi atrás do Luiz Castro, que o empresário esteve em Santos visitando as instalações, a hora que ele viu, assim, pelo amor de Deus, aqui não dá. Ele também disse não. O São Paulo, naquela época, também disse, Renato Gaúcho disse não. Então, gente, isso tudo que o Santos vive nesse momento, essa situação dramática, é reflexo de uma má administração do Marcelo Teixeira. E ele crê piamente que vai conseguir tirar o Santos dessa situação. Vai transformar o Santos numa instituição igual a Flamengo e Palmeiras. Da onde ele tira isso, gente? O presidente do Santos é um alucinado, não é possível. Não tem um pé na realidade. Porque o Santos é uma bagunça, deve para todo mundo, não arrecada.
Não dá para imaginar nada disso, gente. E o resultado, a gente vê isso aí. No Campeonato Brasileiro, está na 19ª colocação, zona do rebaixamento. Estreia na Copa do Brasil em casa, contra o CRB, não consegue vencer. Pior ainda, quase podia ter perdido. Tá bom? Pessoal, espero que vocês tenham curtido o vídeo. Tá bom? Nos vemos.